Eu quero ler um texto hoje em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Eu quero edificar a sua vida com uma palavra que com certeza edificou muito a minha vida. O tema que eu quero falar hoje é sobre a moeda do céu. Eu estava lendo esse texto de 1 Pedro e foi exatamente a frase que me veio no espírito sobre essa moeda do céu. Que moeda é essa? Que valor, que preço é esse que foi pago através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu pudesse ser livre hoje. 1 Pedro, o apóstolo, diz o seguinte aqui: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que interessante ainda outras versões bíblicas. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais, não constitui algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas revelou no Acharite Hayamim, que é o dia esperado por causa de vocês. E uma última versão: a vida de vocês é uma jornada que deve ser aprendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-lo daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa, e não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer com vocês. Amém, igreja? O apóstolo Pedro, ele está passando para nós uma informação muito importante, que ela não pode ser esquecida em momento da nossa história. Fale comigo: a moeda do céu. Esse final de semana, na quinta-feira, nós fomos, a família inteira, para São Paulo, porque nós fomos levar o Israel e Ian, nossos dois filhos do meio, que estão participando agora de uma semana em um acampamento e treinamento na área da adoração por um projeto chamado Dunamis. E a gente deixou eles lá na quinta-feira, os dois. Mamãe toda dodói, abraçando, tchau. E o Ian falou assim: mãe, não paga mico, porque a gente está aqui, está tudo jóia. E ela: ai, meu filho, e perto dos outros caras, tudo novinho, né? Telefona, tal. Enfim, a gente voltou no outro dia e fomos passear com os dois filhos que sobraram, O mais velho aqui é a Chloe e o Ian, e o Zac. Aí quando a gente chegou aqui numa cidade bonita, que tem aqui no interior, que é Campos do Jordão, assim que a gente saiu de lá, fomos andando pela rua e tal, e começaram algumas pessoas a virem a oferecer a loteria de 62 milhões. 62, você não está entendendo? É loteria mesmo, né? Aquilo é loteria. O que é? Bolão, o que é? Loteria. Não, estou perguntando, não é para te pegar, não. Oi? Loteria Federal, 62 milhões. Aí, eu na primeira vez que me ofereceu, eu falei assim: nada, eu estou rico já, não preciso não. Eu: não, patrão, você está precisando de 62? Não, 62 não dá nem para pagar o café, E tal, e fui brincando. E o Zac ficou olhando, Aí depois a gente parou um pouquinho mais, já veio outro: olha, você quer ganhar 62 milhões? Eu pensei assim: até quero, Eu até quero. Aí eu sei que estava forte o assunto lá, acho que porque cheguei cedo, estava vazia ainda a rua, Então eu virei cliente VIP, Aí de vez em quando vinha uns 4, a gente parou para almoçar, e o local assim, pessoas passavam, aí era toda hora, Ô patrão aí, está precisando de 62 milhões? Eu falei: mais ou menos. Eu sei que depois lá do quinto, mais ou menos, eu falei assim: Silvia, se vier isso aqui de novo, fazer uma prova com Deus, acho que eu vou jogar, hein? Eu vou jogar, acho que se vier aí, olha bem para esse aí, se ele passar voltando, irmão, não passou. Não passou.
Mas eu confesso que eu falei assim, será que é um sinal, né? Uma coisa, né? Vai abençoar tanta gente, né? Aí, de repente, o Zac lança a pérola. Falou assim, mas se a gente tivesse 62 milhões? Para com isso, menino. Pai, estou só brincando aqui. Eu falei, então é aí. Aí a gente começou a falar na mesa. Irmão, a gente gastou quase o dinheiro todo em 10 minutos. Porque a criatividade foi tão grande. Ainda mais criança na mesa, né? Já comprou uma Ferrari de cara, né? Já foi usar que a gente começou ali e tal. Aí quando a gente está voltando para casa, já escuro, todo mundo dormindo e tal. Aí veio assim, falei, gente, e aí? Né? Senhor, 62 milhões. Eu estou na duta dirigindo, voltando para casa. Eu sei que você deve estar perguntando, querendo fazer uma pergunta para mim, né? Apóstolo, fala logo, você jogou ou não jogou? Não, não joguei não. Não joguei não. Pode jogar ou não pode? Né? Você está logo querendo perguntar isso para mim, né? O assunto não é esse, querido. É que eu comecei a viajar naquela possibilidade. Você deve estar achando que eu estou até em pecado, né? E eu falei, gente, o que se faz com isso? Aí o Zac depois falou assim, pai, e o dízimo vai ser bom? Eu falei, vai ser. Ainda bem que tinha um crente no carro, né? Falei, dízimo, oferta, primícia, né? Vamos mudar tudo. Mas depois que eu caí na minha realidade, voltei para o meu mundo, né? Sem os 62 milhões da loteria que, não sei se já sortearam o número, né? Ou se vai sortear ainda. Eu fiquei pensando, será que na época do apóstolo Pedro tinha algum tipo de coisa como essa? Porque Pedro ele falou o seguinte, olha, aquilo que vocês de fato querem ser libertos, não tem dinheiro no mundo que possa pagar por isso. Esse ele quis dizer. Mas eu fiquei pensando, será que Pedro sabia o que era 62 milhões? Ganhar? Pior que ele sabia. Por mais que ele fosse um simples pescador, na sua época também se ostentava muito além daquilo que ostentamos hoje. Porque eles estavam debaixo do governo romano. E o governo romano era o império mais poderoso da terra. E é interessante que ele olha para toda aquela realidade. Em um contexto, irmãos, onde, preste atenção, Roma fica na Europa. Hoje, né, nossa Europa hoje não tinha essas divisões. Mas eles estão dominando sobre vários lugares do mundo. Antes, Alexandre o Grande, né, já havia conquistado vários territórios longe. Porém, Israel estava sob o domínio de Roma. 40% da população eram escravos. Imagina você viver em Volta Redonda, 300 mil habitantes, e você colocar 40%, 120, né? 120 mil pessoas nessa cidade que mora aqui, são tudo escravo, não são donos de si mesmo. Eles pertencem a algum senhor e que eles precisam trabalhar sem ganhar nada. E vive a vida inteira debaixo dessa escravidão. Só que na época havia maneiras de você sair da escravidão. Primeira, você podia trabalhar tanto e recolher dinheiro. Era quase improvável, porque o escravo ganhava migalhas. Mas ele conseguia juntar dinheiro para chegar lá na velhice dele, juntar aquilo tudo, chegar para o senhor dele e pagar pela própria liberdade. Era possível um escravo fazer isso. Ali ele recebia um documento de que ele não mais era um escravo. Segunda maneira era que ele fosse trocado, substituído. Alguém que quisesse entrar no lugar dele, mas tinha que ter as características dele, intelectuais, físicas e praticamente a mesma idade. Então eu poderia entrar no lugar de alguém, virar escravo, para que aquele meu amigo que é escravo pudesse viver a liberdade dele. Terceira condição era quando um outro senhor, pedia para que diminuísse o valor daquele escravo e pagasse por ele o valor que está sendo colocado no mercado, e aquele senhor que comprou dissesse o seguinte: eu te comprei para te libertar. Aí vem Pedro e fala o seguinte, nesse contexto que todo mundo sabia muito bem, o que era uma escravidão. Ele diz o seguinte, olha, entenda uma coisa, vocês estão vendo aí gente juntando dinheiro para ser liberto, para ser livre, pessoas que estão substituindo o escravo para entrar no lugar dele, senhores que por misericórdia estão comprando e libertando, mas olha, a sua liberdade, dinheiro nenhum nesse mundo paga. Não tem ouro,
não tem prata, não tem nada que alguém possa juntar, não tem senhor que possa chegar aqui e pagar por isso e dizer, olha, você agora está liberto. Mas ele diz o motivo, porque ele fala o seguinte, olha bem, o apóstolo Pedro aqui, ele está falando o seguinte, não se conquista com ouro, não se conquista com dinheiro. Eu estava pensando naqueles 62 milhões. Porque muita gente quando vê aquilo, alguém dizendo, você quer, você quer? Ele deve pensar o seguinte, meu Deus, eu vou ser o indivíduo mais feliz da terra. Meu Deus, vai ser bom demais, depois eu vou pagar todo mundo, vou ajudar minha família, eu vou resolver e vou ser feliz. Isso é garantido? Não, não é, irmão. Não é mesmo. Não é mesmo, não tenha dúvida disso, não é mesmo. Em alguns casos a vida piora. Pode acreditar, a vida piora. No final da minha sobriedade, eu falei, Isaac, a gente tem uma vida muito boa, a gente não precisa de um dinheiro desse. Mas eu já sabia, mas eu me deixei envolver na emoção daquele momento, de imaginar o que eu faria da minha vida. E eu comecei a perceber que eu moraria na mesma casa, pastorearia a mesma igreja, dá até para ganhar então, né? E que na verdade não mudaria nada na minha vida, porque o recurso não mudaria meu estilo de vida. Mas por que isso? Porque eu acredito, querido, que o maior preço já foi pago pela minha vida. A liberdade que eu tenho de poder acordar pela manhã sem peso sobre a minha vida. Saber que Cristo já levou sobre si. E que eu vou ter que trabalhar, sim, vou trabalhar muito para sustentar minha casa, acordo cedo, durmo de madrugada, mas a alegria de poder viver uma vida, querido, com a presença de Deus constante sobre a minha vida. Pode dizer um amém aí, você não está convencido ainda, né? Mas Pedro, querido, ele está dizendo, olha, vocês estão vendo todo esse recurso? Tudo isso não paga o que eu alcancei com Jesus. Eu quero insistir com isso com você, querido, porque talvez alguém ainda tenha essa dúvida e não entende o valor da moeda, do sangue de Jesus, que foi pago para que você hoje pudesse ser livre. E talvez você ainda acredita que um bônus da vida poderia fazer você resolver todos os seus problemas. Mas, amado, acredite numa coisa, não há nada mais abençoado do que poder deitar à noite e poder estar debaixo da graça do Senhor. Poder acordar pela manhã e saber que não tem demônios sobre a tua vida, que estão regendo a tua casa. Aonde eu vou lhe dizer, não estou dizendo que toda pessoa rica é infeliz, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou lhe dizendo que muitos milionários, eles trocariam tudo que eles têm pela paz que você tem. Pode acreditar no que eu estou lhe falando? Porque existem coisas, querido, que dinheiro não paga. Amém? E eu não estou falando isso só por mim, eu estou falando pelo que o apóstolo Pedro disse. Ele está fazendo a comparação exatamente numa época onde o contexto da escravidão era muito normal. Então quem leu a carta dele entendeu. Inclusive alguns escravos leram. Alguns que estavam juntando dinheiro para pagar a libertação deles. Alguns que o sonho deles era sair da escravidão daquele senhor deles. Eles começaram a aprender que eu tenho que ser livre antes de ser livre. Fala comigo, ser livre antes de ser livre. Enquanto eu estou escravo de um senhor, eu já posso ser livre de toda a regência espiritual na minha vida. Eu posso ser um escravo liberto. Ele começou a mostrar para eles, querido, que existem livres que estão escravizados. E existem escravos que estão libertos. Que o que determina isso é a condição espiritual que você vive. Há muita gente que pagou um preço alto para ter uma vida boa, mas estão escravos, completamente escravos. Existe uma frase, né, de Sêneca que diz o seguinte, que o pobre, na verdade, é aquele que precisa de muito. Esse é o verdadeiro pobre. É aquele que precisa de muito, ele precisa de muito. Então o fato dele precisar de muito, então tem muitos ricos, na verdade, são pobres. Porque ele tem que ter muita coisa acontecendo na vida dele no amanhã para ele ser feliz. Ele tem que ter muito investimento ali na vida dele, muita gente ao redor dele, porque se não houver muita coisa, muita gente, muito investimento, o dia dele é péssimo. Mas o rico é aquele que não precisa de nada. Como você que acordou hoje é rico, querido. Porque você tem Jesus na sua vida.
Você pode tomar um bom café, ter uma boa roupa para vir à igreja, mas eu estou dizendo que você não precisa de nada para ser feliz. Você já tem o que você precisa para que a felicidade de Deus já entrou na sua vida. Eu estou falando para o público certo aqui ou não estou falando para o público certo? Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Essa é a bênção de Deus. Então a ideia hoje é o seguinte: tudo que se encontra preso tem decreto de liberdade aqui nesse lugar. Todo cativeiro, toda cadeia, toda amarra, toda angústia, tudo que escraviza já foi pago pela moeda do céu. E a moeda do céu é o sangue. Qual que é a moeda do céu? Então o apóstolo Pedro está trazendo esse assunto comum. Ele está falando de uma coisa que era comum na sua época. Só que ele diz o seguinte: vocês são escravos. Mas de que vocês são escravos? Aí ele fala o seguinte: ele fala que vocês são escravos de uma vida vazia. Chama também de maneira vazia de viver. Vida sem rumo, vida inútil. Comparado a cerimônias vazias, fardos religiosos. Ele está dizendo: olha, vocês são escravos porque os seus pais lhe ensinaram a vida religiosa. Então vocês têm uma vida vazia, vocês não sabem o que é Jesus no coração. Ele mostra essa vida vazia como aqueles que pegam a Torá, a Bíblia, né? Com um procedimento opressivo. Pessoas que pegam a Bíblia para poder oprimir pessoas. Legalistas. Ele está dizendo: vocês estão debaixo de uma escravidão que é pior que existe. Do legalismo, da religiosidade. Está oprimindo. Ao invés de você ler a Bíblia com alegria, você lê a Bíblia oprimido. Ele está dizendo que tinha uma geração de estudiosos da Torá, que ele está dizendo: meu Deus, vocês não têm prazer de ler essa Bíblia, porque quando vocês leem, tanto que quando veio a presença, quando veio a liberdade, eles começam a ler a palavra já com outro ar, com alegria. Mas ele está dizendo: olha, vocês estão no legalismo, passado pelos seus pais. Inclusive em Atos 15, 10 a 11, você vai ver dizendo exatamente isso. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então ele está dizendo: olha, vocês estão colocando jugo sobre as pessoas. Então eu quero fazer a você, querido, 4 perguntas só. Olha que perguntas são. É possível uma pessoa ser naturalmente livre, espiritualmente preso? O que você acha? Pensa. É possível uma pessoa ser naturalmente livre e espiritualmente preso? Onde está o cordeiro? Quanto custou a sua liberdade? Você considera a sua vida plena? Eu quero perguntar para você, a primeira delas é essa: é possível uma pessoa ser naturalmente livre e espiritualmente preso? Amado, eu toco nesse assunto porque quando Pedro, ele está falando de uma comunidade quase metade escrava. 60% livre, que eram os romanos, e alguns judeus que trabalhavam para Roma, cobradores de impostos, os sacerdotes, alguns religiosos, enfim, e alguns politicamente que estavam a favor de Roma. Mas 40% era escravo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a palavra que eu tenho para vocês, não é que você vai ser liberto dessa escravidão, você pode morrer escravo, inclusive. Quem garantia que aqueles escravos, daqui a 30 anos, continuariam escravos? Ninguém. Mas ele está dizendo que tem uma liberdade que esse dinheiro que você tem não paga. E que o teu patrão, que é teu dono, ele não tem essa liberdade também. Ele pode, inclusive, ser o senhor da sua vida, aqui na terra. Mas você pode ser um escravo livre. E você pode ter uma vida superior à vida dele. Por quê? Porque a libertação se encontra na moeda do sangue de Jesus que veio sobre a tua vida. O contexto não muda, querido, porque hoje não existe escravidão no Brasil mais. Como existia naquela época em Roma, na verdade em Israel e Babilônia, tantos países, povos antes, e como existia um dia no Brasil. Mas você precisa compreender que ainda existe aquela ilusão de que se eu ganhar os 62 milhões que estão lá agora, posso, não toca mais nisso, que mais uma vez eu jogo, então não vou falar mais não. Se você fez prova com Deus aí, né? Que ali eu vou encontrar minha felicidade, ou não. É claro que você tendo Jesus e ter os 62 milhões, não esse, né? Vai ser bom demais a sua vida.
Agora o que você precisa entender é que uma pessoa ela pode ser naturalmente livre, espiritualmente presa, sim. Naquela história da mulher que há 18 anos veio encurvada, como eu citei essa história pelo menos 2 vezes esse ano já, eu vou passar rápido por ela, mas eu preciso ler o texto, que é de Lucas 13, 11 a 13. Esse texto é fantástico, que diz assim, olha, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quantos anos? Ô igreja, quantos anos igreja? 18 anos. Ela andava como? Encurvada. Olha bem que diz lá o texto, sem de modo algum poder endireitar-se. Aí diz assim, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a Deus. Então aí, querido, de alguns que eu vou citar, é um caso típico de uma pessoa que ela pode ser fisicamente liberta e espiritualmente oprimida. Deixa eu lembrar você a história. Ela estava na sinagoga, 18 anos ela vivia dessa maneira encurvada. Era endemoniada, diz o texto. Essa mulher, ela estava tanto fisicamente, tanto espiritualmente comprometida. Porque tem doença, querido, que ela só está no seu físico. Tem doença que ela está só na sua alma. Tem doença que está nos dois. Então não tem jeito. Você vai tomar remédio e a doença volta. Você vai tomar remédio, faz tratamento e não é curado. Por quê? Porque se não houver intervenção no teu espírito, na tua alma, uma libertação, aquela doença vai ficar a vida inteira sobre você. Quem está me entendendo, dá apenas um amém aí. Essa mulher foi liberta em 2 instâncias, 2 níveis. Eu já disse algum tempo sobre isso, é lindo. Jesus, por ela estar lá longe, porque ela é longe, ela não estava na próxima aqui, onde sentavam os homens só. Jesus, ele profaneu, ele projetou a voz, disse, estás livre. Ele está pregando e diz, estás livre. Quando ele disse, estás livre, ela foi liberta. Só que depois Jesus teve que impor a mão sobre ela. Não é assim que estava no texto? E impondo-lhes as mãos. Quer dizer, Jesus primeiro gritou, primeiro disse que ela estava livre, depois Jesus põe a mão na cabeça dela. Jesus não precisa colocar a mão na cabeça de ninguém para ser curado. Ok, mas se tratava de uma libertação dupla. Eram 2 níveis de enfermidade. Quando ele disse, estás livre, o demônio foi embora. Só que ela continuou encurvada. Por quê? Porque ela tinha uma doença no físico. Ah, mas essa doença é demônio. Não, não. O demônio já saiu. A doença continua. Agora tem o 2º nível de libertação. Jesus agora vai, impõe a mão e arruma a coluna dela. Ela fica toda ereta e começa a dar glória a Deus. Agora tinha um homem lá dentro que era um chefe da sinagoga. Endemoniado. Não é possível. Porque quando a mulher foi curada e começou a dar glória a Deus, o que ele falou? Ele se levanta e fala, como pode acontecer isso? Como que pode uma mulher vir no sábado ser sendo que hoje não é dia de ser curada? E ele ali começa agora, num discurso religioso, tentar provar para as pessoas que ela estava errada. E que Jesus que curou a mulher também estava errado. Sabe por quê, amado? Porque aquele homem fisicamente estava bem, só que espiritualmente comprometido. Existe muita gente dentro da igreja que está muito bem, mas espiritualmente completamente comprometido. E tem aqueles, querido, que pode até estar passando por uma luta física ou uma luta externa, que alguém está vendo, mas ele está bem com Deus, ele está espiritualmente liberto. Ele está dizendo, olha, eu estou passando uma luta, mas aqui está tudo bem. Fala, teu irmão, aqui está tudo bem. Fala aí, bate no peito, fala, aqui está tudo bem. Porque você tem que entender uma coisa, querido. Uma coisa é você estar passando por um momento de desafio, uma luta, uma enfermidade, um dia mau. Mas você acorda pela manhã dando glória a Deus. Você mantém o seu dia dizendo, Senhor, o Senhor está comigo. Aí vem um indivíduo desavisado para você e começa a dizer assim, mas você está passando aí, como é que está acontecendo com você? Você já parou para pensar nisso? É esse indivíduo desavisado, está querendo arrancar uma blasfêmia da tua boca, sabe como é que ele sai? Escandalizado. Porque você fala, meu amigo, o Senhor é comigo. Mas você não está vendo o que você está passando? Estou vendo tudo. Mas não significa que Deus não está na minha casa, que Deus não está na minha situação, que Deus não está na minha vida. Dá um glória a Deus aí, pentecostal. Então assim, o que significa isso? Que eu posso estar encurvado ainda na vida, mas o meu espírito está ereto, está de pé. Agora tem muita gente que está como aquele chefe da sinagoga, está de pé, aparentemente tudo em ordem, mas religiosamente oprimido.
uma pessoa que não ama ninguém, uma pessoa que não conhece a misericórdia de Deus, uma pessoa que com certeza na casa dele devia ter reflexo disso aí, porque um homem chegar no meio de uma sinagoga e reclamar porque Jesus curou uma mulher que está 18 anos oprimida, só um endemoniado faz um negócio desse. Só uma pessoa endemoniada, querido, que não consegue se alegrar com a sua libertação. Só um endemoniado que não consegue ver a obra que Jesus fez na tua vida. Então aqui você descobre que uma pessoa pode estar fisicamente bem, mas ela pode estar espiritualmente comprometida. Respondi a tua pergunta ou não? Tá lá, vamos de novo na Bíblia. Aí você vai ver comigo também em Lucas 5, 20 a 24. A mesma coisa. Olha bem. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, esse é aquele que colocaram de cima do telhado e desceram. Estão perdoados os teus? O que Jesus fez primeiro? Perdoou? O paralítico começou a andar? Não. E os escribas fariseus arrazoavam, outros demoniados, né, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil, igreja? Apóstolo, mais fácil é perdoar pecado. Não, irmão. Perdoar pecado é muito mais difícil. Levantar e andar é no físico. Mas a obra espiritual é muito mais poderosa na vida de uma pessoa, porque a obra espiritual vai refletir na obra natural. Aí termina, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, eu quero que vocês saibam que ele foi perdoado. E porque ele foi perdoado, disse o quê? Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Vai para casa, meu irmão. Como é que um paralítico chega no culto e volta andando para casa? Mas a obra de Jesus foi diretamente levanta e anda? Não. Primeiro, no espírito dele. Você tem que se levantar primeiro espiritualmente. Porque se você não se sentir perdoado, você vai sair daqui andando e vai continuar paralítico. Você acredita nisso, irmãos? Pode acreditar, é verdade. Tem gente, querido, que ele alcança uma bênção no culto. Ele vai numa igreja, o Brasil está lotado hoje de gente que ele nem tem a visão de ser crente, não. Ele vai numa igreja para poder alcançar uma cura. Ele vem aqui, ele quer alcançar, pagar as dívidas dele. Ele quer resolver o problema dele. Aí vem Jesus na misericórdia dele e faz a obra. Sim ou não? Faz. Tem tanta gente que foi curada. Só que ele sai e volta para a vida dele. Só que na alma dele, no espírito dele, ele continua paralítico. No espírito dele, ele continua endividado. Na vida dele, ele continua ainda o mau caráter. Ele continua a mesma pessoa. Basta 6 meses, basta algum tempinho, ele já está com o mesmo problema. E pior que a Bíblia diz que volta quantas vezes mais? Então não conta isso para ninguém não. Aliás, conta para todo mundo, é melhor, né? É pior, sabe por quê? Porque ele vai ficar num estado pior do que quando chegou na igreja a primeira vez. Porque agora, quando o demônio vier, vai arrebentar com ele 7 vezes pior do que ele estava antes. Agora, primeiro Jesus faz o quê? Ele brinda o homem. Ele põe uma brindagem, você está perdoado. Não, mas ele está aqui paralítico ainda, apóstolo. Ele está deitado na maca ainda, mas está perdoado. Ah, mas não é isso que ele quer andar. Amado, nem sempre Deus faz o que você quer. Ele vai fazer o que você precisa. Às vezes você pede algo para Deus e Deus não faz exatamente como você quer, porque se ele andasse e fosse para casa daquela alma que ele estava, ele ia voltar, logo a doença dele voltaria. Logo a situação dele. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo, irmãos? Eu trabalho nesse ministério há 26 anos. Antes de trabalhar aqui, 2 anos no campo missionário. O que eu já tratei de pessoas, querido, eu digo uma coisa para você. Se não houver uma libertação espiritual, não adianta. A pessoa volta para o vício, volta para o roubo, volta para a prostituição, ela volta para a dívida, ela volta para as doenças, ela volta para as experiências espirituais. Eu falo por experiência, irmãos. Então a verdadeira obra que precisa acontecer hoje na sua vida é saber o preço do sangue que foi pago por você, porque as outras coisas serão consequências. Você será vitorioso em todas as outras coisas. Ah, você pode celebrar por isso, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um aleluia, hein, irmão. Ah, glória a Deus. Ah, se a gente for olhar na Bíblia, está lotado. Lembra Davi? Esse dia falei, tira minha alma do cárcere. Dentro de uma caverna dizendo, Senhor, liberta minha alma. Então, amado, entenda uma coisa. Essa obra espiritual, ela tem que acontecer. Já aconteceu, renova ela no altar hoje. Renova, fala, Senhor, o preço pela minha liberdade não é ouro nem prata que paga.
A minha felicidade não está no carro novo que eu vou comprar daqui a uns dias. A minha felicidade não está na casa que eu vou construir. A minha felicidade, parece até que estou fazendo um discurso de pobreza. Eu não estou fazendo discurso de pobreza não, querido. Eu estou colocando as coisas no devido lugar. Eu estou dizendo para você que é isso que você está buscando, não tem fim. Você vai comprar um carro, vai comprar dois, vai comprar uma casa, depois na praia não dá, no sítio também, na montanha. Depois da montanha você vai querer comprar no frio, depois vai comprar no calor. Isso não acaba nunca. A vida, ela vai te levando só a ficar mais comprometido com esse mundo. Aí Pedro falou, gente, esquece disso. Você pode ser liberto mesmo sendo escravo. Você ainda está aí debaixo da escravidão do seu Senhor. Mas dentro desse lugar você pode ser um homem livre. Você pode ser uma pessoa de expressão livre. E as outras coisas virão. Você pode até depois alcançar a liberdade também física. Mas essa não é a mais importante. Você precisa ter uma mente liberta. Porque em qualquer lugar que você estiver com essa mente liberta, Deus vai te fazer feliz. Deus vai te abençoar. Ah, pode celebrar de novo, igreja do Avivamento. Dá um glória a Deus. Aleluia! Eu sei que se aquela mulher voltasse para casa encurvada, toda sorridente, não ia ser totalmente bom. Eu sei. Mas a família dela já ia dizer, o que aconteceu com ela? Ela está encurvada, mas acordou tão feliz. Ela está ainda doente, mas acordou tão bem. Era só uma questão de dias para ela poder se arrumar. Mas Jesus é tão maravilhoso, que Ele fez as duas obras. Mas qual foi a primeira? Tanto no paralítico como na encurvada. Primeiro é espiritual. Primeiro é na alma. Primeiro é aí dentro. Sempre vai ser assim. Você sempre vai ver Jesus sempre primeiro atuando no teu espírito. Ou vem o ensino, depois a cura. Ou vem a libertação espiritual, depois a cura. A cura física e a ação de Deus e o teu exterior sempre é secundário, querido. Não coloque isso como prioridade na sua vida. Às vezes a gente convida você para aceitar Jesus, a pessoa está no culto, não, mas eu quero mesmo, eu vim aqui nesse culto, é porque falaram que vão orar por mim, e eu vou conseguir resolver meu problema. Irmão, Jesus um dia entrou na aldeia de Betânia, olha bem, Jesus ele morava praticamente, parte da vida dele, morava assim, frequentava muito a casa de Lázaro. Lázaro e as duas irmãs chamadas Marta e Maria. Lázaro morre. Quando Jesus entra na aldeia, fica a 7 quilômetros de Jerusalém. Jesus foi andando, quando ele chega na aldeia, na porta da aldeia, vem primeiro quem? Foi Marta. Marta vem ter com ele. Aí Marta já vem com aquele discurso, né? Porque naquela época, irmãos, quando morria uma pessoa, por 7 dias, você não podia sair para fazer outra coisa, a não ser ficar em casa, recebendo visita dos que vinham te consolar, ou você saía para ir no túmulo visitar o túmulo. Não podia ir no mercado, restaurante, você não podia fazer visita para ninguém, você tinha que ficar em casa. Quando você chegasse na casa da pessoa que está de luto, às vezes tinha 10 pessoas. Como que você sabe quem estava de luto? Havia um banco mais baixo, que a pessoa que estava de luto sentava no banquinho bem baixinho. Então se tivesse 15 pessoas, eu ia saber que Marta e Maria são aquelas duas ali, porque elas ficavam naquele banquinho mais baixo. Aí, as pessoas visitando. Quando Jesus chega na aldeia, o discurso de dias ali, já estava no 4º dia quase, era o seguinte: se Jesus tivesse vindo, se um amigo dele tivesse chegado, se o pastor tivesse, sabe aquela coisa? Se. Então, quando Marta chega até Jesus, não fala nem bom dia, nem shalom, nem boa noite. Ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você viu gente assim ou não? Você fala, bom dia primeiro, opa, não é? Não, que você é culpado que eu estou passando, opa, nem sei, calma aí, né? Aí Jesus, o que ele faz? Irmãos, Lázaro, podia esperar, sim ou não? Podia, já tinha morrido. Rebobina aí, vai, vamos lá. Ele podia esperar, agora vale bem, mas para quem está no problema, não pode esperar. Vamos logo. Mas o problema, querido, é que Jesus primeiro precisava curar a alma de Marta. Porque libertar Lázaro, aquela mulher, daquele jeito, murmurando daquele jeito, Lázaro ia falar, me mata de novo. Voltar para casa com a irmã do jeito que ela estava. Aí o que ele faz? Calmamente ele fala, agora avisa para Maria. Aí chegaram lá assim, Maria, o mestre está te esperando. É nessa ordem mesmo, né?
Me ajuda aí se eu estou errando. Primeiro Marta, depois Maria. O mestre está te esperando. Aí ela tem uma coisa, tem a ver com esse banco. Ela pega alguma coisa, sai, todo mundo vai seguindo ela. Quando ela chega, ela fala o quê? A mesma coisa. Irmão, se você estivesse na mesma casa, você nem precisa de falar quem estava lá. É só conversar com as pessoas que estiveram lá. Porque o assunto vai ser o mesmo. O assunto era que Jesus não estava lá. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus falou, você estava conversando mesmo, né? Aí Jesus curou o coração de Maria, irmão. Depois que ele curou Marta, curou Maria, me leve agora aonde? Ao defunto. Irmão, mas o defunto não é prioridade? Não para Jesus. Primeiro você, depois o seu milagre. Primeiro você. Se você veio aqui pensando que Jesus está curando alguém lá na sua casa, ele, não. Primeiro eu vou cuidar de você. Se você entender o que é seguir a mim, aí eu vou lá na sua casa. Eu vou lá no seu túmulo, eu vou lá na sua conta bancária, eu vou lá na sua empresa, mas eu não vou lá não. Eu vou primeiro, eu quero entrar aí, no teu coração. Jairo não foi assim, irmão? E eu tenho que parar, deixa eu continuar as perguntas aqui, senão você vai ter que vir de noite para perguntar para você. Jairo não foi assim? Jairo está lá, Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, Jairo está lá. Aí chegaram para Jairo, sua filha já está? Você acha que Jesus queria só curar a filha de Jairo? Era um chefe de sinagoga, querido. Jesus queria primeiro alcançar o coração dele. Aí Jairo, nessa situação, teve que escolher. Eu vou seguir o conselho ou a palavra verdadeira, que estão me dizendo que minha filha morreu, ou eu vou seguir aquilo que Jesus está me dizendo. Jesus primeiro cuidou do coração dele, falou, agora vamos lá na sua casa visitar tua filha, que ela está só dormindo. Amado, primeiro você, fala para o teu irmão, primeiro você. Primeiro você. Não entre aqui achando que ele vai lá na sua casa sem primeiro atingir você. Se não passar pelo canal que é você, a bênção não vai chegar onde você quer, querido. Deus não trabalha assim, Senhor, não é comigo, não. Eu estou aqui por causa do meu filho, não é comigo não. Vai ficar 10 anos aqui, não vai acontecer nada. Não, eu estou aqui, mas eu vim aqui. Irmão, não tem nada aqui comigo não, é com você mesmo. Não, é porque o meu marido está precisando mais que eu. Não, ele está precisando lá onde ele está, mas é você que precisa primeiro. Não, minha mulher que tinha que estar aqui hoje. Não, é você, marido, que tinha que estar aqui hoje. Porque se a obra for feita na sua vida, o milagre vai entrar na sua casa. Vamos lá, deixa eu fazer as outras 3 perguntas já, que senão você vai para casa sem me responder. Onde está o cordeiro? Pergunta, irmão, onde está o cordeiro? Por que eu faço essa pergunta, onde está o cordeiro? Porque qual é a moeda do céu? O sangue. Como que isso começou, querido? Você vai ver quando lá em Gênesis 22:7, a pergunta foi feita para o Isaac. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai respondeu a Abraão, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o quê? O cordeiro, para quê, igreja? Holocausto. Eu não vou te lembrar a história, que você já sabe, né? Agora, quem que respondeu essa pergunta? João Batista. Olha bem a pergunta respondida. No dia seguinte, viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantos anos para poder ter a resposta? 3.000 anos. A pergunta foi feita há 3.000 anos atrás, aí alguém lá 3.000 anos depois, só isso. Está dizendo, sabe aquela pergunta de Isaac? É esse aqui, olha, o Cordeiro de Deus chegou, é ele. Agora, por que o Cordeiro de Deus demorou tanto? Pedro falou, antes da fundação do mundo ele já estava lá. Só que aprove a Deus que ele fosse revelado em nosso tempo, há 2.000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque desde aquele dia, querido, de Isaac, sabia-se o seguinte, que o Cordeiro significava que os meus pecados serão perdoados pelo sacrifício levado no altar. Olha em Apocalipse quando chama também a respeito de Jesus, olha lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o, fala mais alto, igreja, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém.
Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Por que o Apocalipse chama Jesus de Cordeiro? Por que Isaac falou, Senhor, Pai, nós estamos subindo a montanha, está tudo aqui a lenha, está o fogo, e onde está o Cordeiro? Porque sabe, querido, na história bíblica, que a única maneira de eu encontrar a minha liberdade total é pelo sacrifício de um animal, no Antigo Testamento, aonde o sangue dele pagava o preço pelo meu pecado. Eu já fiz várias alusões a isso aqui. Há poucos dias mesmo eu falei sobre esse poder da substituição, quando Jesus ele entra na tua história e substitui por você. Exatamente no contexto que Pedro dizia, alguém pode libertar um escravo, como? Eu entro no lugar dele e você está livre. Jesus fez isso com você. Mais do que isso, Deus pagou o teu preço com sangue, e Ele foi e falou, você agora está livre, você pode fazer da sua vida como quiser. E você sabe muito bem que Pedro está dizendo o quê? Não adianta, você pode nessa vida juntar todo o recurso do mundo. Amado, guarde no seu coração. Eu não estou falando que você não possa prosperar, não estou dizendo que você não possa ter um bom carro, não estou dizendo que você não possa ter uma comida boa na mesa. Eu só estou dizendo que não é isso que dá felicidade a uma pessoa, não é isso que traz plenitude a uma pessoa. A plenitude de uma pessoa está na moeda do céu, no sangue de Jesus que foi pago pela tua vida. As outras coisas serão consequências da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre você. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Agora, a doutrina do sacrifício, ela começa quando você vai vendo na palavra de Deus alguns fatos. Quando Deus veste Adão e Eva com a pele de um animal, ele teve que matar um animal, sangrar. Foi o primeiro sacrifício da história, quando o Senhor veste Adão e Eva, e ali já mostrando a obra de Jesus. Quando, nessa história de Isaac, Deus manda um carneiro, por causa dos chifres, para poder substituir o cordeiro. Ou seja, Isaac não foi sacrificado, porque tinha um carneiro preso entre os arbustos. Quem lembra da história, para eu saber? Amém? E ali o sacrifício foi substituído, Isaac não precisou morrer. Em Êxodo 12, quando conta a história da Páscoa, que era necessário comer o cordeiro, pegar com o pincel o sangue, passar no umbral da porta, e ali o anjo da morte não entra, por causa do sangue. Nós vamos encontrar isso, querido, em vários aspectos bíblicos. A gente pode passear pela Bíblia e começar a perceber que o princípio é do sangue. A moeda do céu não é ouro e prata, a moeda do céu é o sangue. Só que nós hoje não matamos animal, não pegamos o sangue e colocamos na porta, porque Jesus Cristo, diz João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Pedro falou para nós, olha, não é coisa corruptível, não é prata, não é ouro. Quando ele falou corruptível, ele está dizendo sobre coisa que acaba. A tua casa vai acabar, o carro acaba, a roupa acaba, dinheiro acaba, tudo acaba. Mas ele está dizendo, o que Deus te deu não são essas coisas. Ele te deu muito mais do que isso. A moeda do céu foi o sangue do próprio Filho dele, derramado por você. A terceira coisa, quanto custou sua liberdade? Vamos falar juntos? Você sabe quanto isso custou, querido? Eu volto a lembrar você, Pedro falou, olha, não é esse tipo de liberdade. Eu nunca vou trabalhar mais, que agora eu tenho recurso. Estou livre. Que diferença isso faz? Existem coisas que elas podem trazer uma sensação. Uma sensação. Às vezes uma mentira que fica na sua alma dizendo, agora eu estou bem. Não, agora sim eu consegui ser feliz. Mas a verdade, querido, eu falo para você com propriedade, muita gente trocaria muitas conquistas que os aprisionaram, porque lembra da frase de Sêneca, pobre é o que precisa de muito. Então não é o quanto você tem, é o quanto você precisa, porque tem gente que fica desesperado, tem gente que talvez com pouco recurso diz, não, eu estou bem, eu estou já feliz. Agora existem pessoas que não tendo recurso, a vida não vira, não vai. Eu volto a lhe dizer, Deus quer dar o melhor para você. Mas não é isso que vai trazer alegria. A alegria, ela vem pela obra. Você só vai valorizar a liberdade se souber quanto custou.
Existem coisas que você nunca vai dar verdadeiro valor se você não souber o valor, o preço que foi pago. Você já percebeu que tem coisas que o valor é determinado pelo sacrifício que alguém está disposto a pagar por algo? E aquilo que a pessoa está pagando define o valor de algo. Você lembra quando você era criança? Ou quando você pega o teu filho, pequenininho, cheio de brinquedo. Inclusive tem uns brinquedinhos quebrados, tem umas coisas que não usa mais. Aí o priminho dele foi visitar ele lá na sua casa. Aí o priminho dele foi lá no quarto dele e pegou aquele carrinho com só tem três rodas. Está quebrado, está todo chumbado, todo arrebentado e começa a brincar. O menininho que nunca mais olhou para aquele carrinho, teu filho que não está nem para ele mais, ele olha o carrinho na mão do priminho, ele fala, me dá, é meu. Mas meu filho, é meu. Pode não ter acontecido na tua casa. Mas por que agora ele quer? Porque alguém entrou naquela casa e deu valor a uma coisa que ele não dá. Alguém já entrou na sua casa e deu valor àquilo que você não dá. Alguém já entrou aqui nessa casa e dá valor àquilo que você já não dá mais. Aí quando alguém dá valor, você fala, uau, peraí, vale alguma coisa isso. Foi um preço que foi pago por isso. É exatamente, querido, o que aconteceu com Cristo. Quando ele morre na cruz do Calvário, não se entendeu o valor da liberdade. Aí Pedro está dizendo, vocês estão aí atrás de ouro e prata, mas vocês não estão entendendo. Coisa corruptível não resolve o teu problema. Você vai continuar preso, a tua vida vai continuar algemada, teu espírito vai continuar no cativeiro. Então você tem que entender uma coisa, o que Deus fez na nossa vida está além dessas questões humanas. As questões humanas, naturais, elas virão para a tua mão. Deus é dono do ouro e da prata, e Ele vai dar para você. Mas o que Ele quer mostrar, que não é ouro e prata que Ele usou para pagar a tua liberdade. Ele usou o próprio sangue do Filho. Ele entregou o próprio Filho em amor de você. Então por isso hoje, querido, você entendendo o valor que foi pago, você vai compreender o tamanho da sua liberdade. A pergunta, querido, não é para onde você corre, mas de que você corre. Aprenda uma coisa, quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem no nível de marcha. Eles estão desesperados para serem livres do faraó. E eles saem, meu irmão, na marcha rápida, numa velocidade rápida. Eles estão dispostos a pagar o preço para passar para o outro lado logo do Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque o inimigo está atrás deles. O inimigo está atrás de mim, ele me empurra. Ele me empurra. Porque eu preciso me libertar desse inimigo. Agora, quando o povo mesmo atravessou o Mar Vermelho, o inimigo já está morto. E lá do outro lado, eles encontram a terra prometida, que está cheia de inimigo do outro lado. Preste atenção, irmão. No Mar Vermelho, o inimigo está onde? Atrás ou na frente? Atrás. Empurrando. O pessoal atravessa quase que a nado nessa hora. Só que quando eles estão agora, atravessaram todo o deserto, primeira travessia do deserto, dizem que 2 meses, né, máximo, que número até por causa de população muito grande. Quando eles chegam no Jordão, irmão, o tamanho do Mar Vermelho para o tamanho do Jordão, não estou falando em proporções absurdas, estou falando de centenas de tamanho, de um tamanho maior do que o outro. O Jordão, talvez na maior cheia dele, vai dar aqui, ó, dali a porta, 25 metros, 20 metros. Dá para atravessar nado. Só que quando eles chegaram no Jordão, o inimigo está do outro lado. Eles atravessaram? Não. Sabe por quê, querido? Porque não é para onde você está indo que determina. É o que você está largando. Porque tem hora na tua vida que você só funciona com o inimigo te empurrando lá atrás, querido. Tu atravessa o que precisa atravessar. Agora, se o inimigo está do outro lado do Jordão, se o teu desafio está do outro lado, tá bom aqui no deserto, não tá? Tá mais ou menos, maná todo dia, não tá muito bem não, mas pelo menos não tem inimigo aqui. Mas se eu atravessar esse Jordão, Jordão era um riozinho, querido. O mar era enorme. Só que se o inimigo está me empurrando, eu atravesso o mar.
Mas se o inimigo está do outro lado, eu costumo não querer atravessar. Então aprenda uma coisa na tua vida. Vai chegar momentos que não é o que você está alcançando na frente, mas é o que você está deixando para trás. Porque tem coisas na vida que você diz, eu nunca mais vou viver o que eu vivi. E por isso você acorda mais cedo para trabalhar. Por isso você quer trabalhar, estar na presença de Deus. Está entendendo ou não está entendendo, amado? Por isso você está dizendo, eu vou lá na igreja hoje. Ah, mas hoje começou a fazer um friozinho, é juro, tem tanta gente de férias. Não, mas eu não quero voltar para o meu passado. Eu não quero abrir uma brechinha não, porque um domingo que eu não vou, mais uma quarta que eu não vou. Sabe como é que funciona, querido? É assim. Ah, não vou na célula. Não, hoje está frio. Ah, não vou domingo. Ah, vou tirar umas férias de um mês. É assim que funciona? Não, querido. Sabe por que você não quer mais largar de Deus? Não é por causa só do que você alcança no futuro. É porque você não quer voltar mais ao teu passado. Você não quer nunca mais. Fala comigo, nunca mais. Só essa motivação já te empurra para qualquer decisão futura na sua vida. Você pode ter coisas lindas te esperando do outro lado, mas pode acreditar, o que você já deixou já é o suficiente para você não negociar mais nada e dar mais um passo hoje na presença de Deus. E a última pergunta que eu quero te fazer é a quarta. Você considera a sua vida plena? Será que a sua vida realmente é plena? Porque a nossa vida tem que fazer sentido. O texto ele fala de vida vazia, ele fala assim, vocês têm que entender que vocês têm uma vida vazia. Vocês têm ouro, porque eles tinham, alguns deles. Vocês têm prata, porque alguns judeus haviam se juntado aos romanos. A gente tem vários casos da Bíblia. Ele está dizendo, mas a vida de vocês é vazia, principalmente os religiosos. E ele é claro nisso, a vida que os teus pais te ensinaram. Uma vida religiosa, que pega a Torá e lê ela botando medo nos outros. Lê a Torá para poder julgar pessoas. Essa vida é muito vazia. Vocês precisam conhecer a graça de Deus. E o preço que foi pago não foi ouro nem prata. Esse dinheiro que você está juntando aí não vai resolver não. Você tem que receber o sacrifício do sangue na tua vida. A presença de Deus na sua vida. Essa sim será uma vida. Por quê? Porque mesmo que você passar por lutas, o seu trauma será o seu tesouro. Fala comigo, o meu trauma será o meu tesouro. E aí vem Paulo e diz lá em Romanos 5:3. Olha o que ele fala para a gente. Ele diz o seguinte, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação faz o quê? Produz perseverança. Ah, amado, fale comigo, o meu trauma é o meu tesouro. Aonde você foi traumatizado será o tesouro que Deus vai dar à sua vida. Você crê nisso, meu amado? Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas antes eu quero te ensinar uma coisa, última coisa, pelo menos por hoje. Você não foi criado para caber nesse mundo. Fala comigo, eu não fui criado para caber nesse mundo. Sabe para que eu e você fomos trazidos nesse mundo? Para transformá-lo. Você não foi criado para caber. Aliás, uma das coisas que você tem que entender é o seguinte, não fique confortável aqui. Se você estiver muito confortável nesse mundo, vai dar ruim, irmão. Não fique confortável. Sabe por quê? Porque o seu desconforto, o seu deslocamento, que você fica, meu Deus, eu não me sinto bem, tem coisas que eu não consigo me adaptar, não se adapte, não fique confortável, não se conforme, porque se você se conformar, meu irmão, com a vida e com esse mundo, vai paralisar. Por quê? O que mantém você na direção de Deus, esse desconforto aí. Fala o teu irmão, fica desconfortável aí. Porque se estiver muito confortável, aquele sofazão confortável, está tudo bem aqui, por que eu vou levantar disso aqui? Não, querido, tem hora que tem que ter estímulo. O que é estímulo? É a ponta afiada que vem, você está deitadão, lá vem alguém, A mulher fala assim, levanta para lavar a louça. Mas trabalhei a vida inteira, trabalhei a semana inteira. Levanta, não é? É um estímulo. Eu gosto de contar aqui, minha mãe acho que não está aqui hoje não. Ela quando era um menino, eu estou precisando colocar as estratégias da minha casa, lá na minha casa, né? Só que a gente vai ficando misericordioso. Então minha mãe, primeiro ponto, acorda, Joel. Aí vai, segundo, tira travesseiro. Terceiro, puxa o lençol. Quarto, dava um trabalho para ela, tadinha, puxa o lençol da cama. Sabe quando fica só o colchão puro? Tem graça dormir naquilo? Aí eu levantava. Sabe o que é isso? Chama-se estímulo. É uma coisa desagradável,
que vai levar você para algo agradável. Hoje está desagradável, está ruim, mas no futuro vão dizer, por que não fizeram comigo isso? Por que não me estimularam, não me tiraram do conforto, não me espetaram alguma coisa para você acordar para a vida? Amado, não fica muito confortável não, tá, irmão? Não fica muito confortável, não fica muito conformado. Deslocado é o melhor jeito. Não, estou deslocado com esse mundo da porta. Tem coisa que eu não aguento mais. É isso aí, está na rota certa. Porque o céu está esperando a gente, meu irmão. Tem um lugar preparado para nós. Nós fomos criados para lá. Aqui, você não foi criado para ficar confortável. Você foi criado para transformar. Se você crê nessa palavra, fica de pé. Se você crê que hoje essa verdade de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, você precisa crer. Qual é a moeda do céu? Fale comigo, o sangue. Qual é a verdadeira moeda que vai me trazer plenitude? Porque eu perguntei a você, você se sente pleno? O pleno não é confortável. Pleno que eu estou dizendo para você é livre. E normalmente desconfortável. Apóstolo, eu acordo todo dia pensando, tem que fazer mais para Deus. É desconfortável ou não é? É isso mesmo. Eu acordo todo dia pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou para a igreja, mas eu falo, tem que ter alguma coisa a mais. Aí você até põe culpa na igreja, a igreja não tem nada para fazer. Ah, irmão, isso é pecado, hein? A gente trabalha de segunda a segunda, a gente está aguentando, irmão, ajuda nós. Porque nós estamos evangelizando, ajuda nós, desculpa, eu não falo errado assim não, tá? Foi só para... Ajuda a gente. A gente trabalha a semana inteira evangelizando, cuidando de gente, curando pessoas. Você precisa ajudar a gente. Essa cidade precisa ser alcançada. Tem milhares de pessoas que estão presos na macumba, presos no espiritismo, presos no ocultismo, presos na idolatria, presos no catolicismo, preso, meu irmão, preso. Como Pedro disse. E fora gente que não tem religião nenhuma, que está tentando ganhar dinheiro para poder, não, eu vou conseguir um dia. Alguém tem que chegar para ele e dizer que não adianta, que tem um vazio dentro de você, que o indivíduo pode beber toda a cerveja do mundo, fumar todo o cigarro do mundo, participar de toda a noitada do mundo, ter a vida mais promíscua que quiser, ele vai voltar para casa com um vazio, dizendo, tem alguma coisa faltando na minha vida. Ele pode fazer amizade, viajar o mundo inteiro, vai lá ver enfim, ele vai criar expectativas de uma felicidade, vai se frustrar toda vez. Não adianta. Um dia um ricaço chegou para mim, a gente tem um grupo. A gente avisa o outro e pega um avião e vai. Vamos lá ver a aurora boreal. A gente fica 7 dias lá, que tem a época certa. Agora vamos para outro lugar do mundo. Aí eu perguntei, mas e aí? Ele falou, e aí que a gente está buscando. A gente está indo, é muito bom, mas a gente volta, fica um vazio. Tu vai ver a aurora boreal, tu vai viajar o mundo. Irmão, não é coisa corruptível, não é prata, não é ouro que vai pagar a sua liberdade. A sua liberdade é pelo sangue de Jesus. Por isso eu sei que você já é crente. Mas se tem um aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero orar por você, vem aqui na frente. Se tem alguém aqui nos visitando hoje, que quer dizer, eu quero esse valor, eu quero esse preço, eu quero esse sangue. Se tiver um aqui, a maioria aqui, a igreja está cheia, eu sei que você já conhece Jesus. Ah, mas significa a palavra então não é para mim, é para você, irmão. Só que tem alguém aqui que hoje quer entregar a vida para Jesus, que você está dizendo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso. Eu entendi agora que não adianta eu ficar atrás de religião, não adianta eu ficar atrás de dinheiro, não adianta. Mais alto, igreja, faz festa aí. Será que tem 2? Vem cá, vem. Às vezes tem mais alguém. Às vezes você está dizendo, mas apóstolo, não é isso, apóstolo. É que eu estou tão oprimido pelos meus problemas. Ok, eu não estou desconsiderando eles. É só eu estou dizendo que você tem que buscar e começar pelo caminho certo. Não é pela dívida, não é pela doença do filho, não é pelo problema que você está vivendo. Porque se você vier toda vez a ser presença de Deus, nada vai acontecer. Primeiro é você. Coisa linda, olha que coisa boa, irmãos. Tem mais alguém? Por favor. Hoje é o teu dia. Eu vou orar por eles e pela igreja, mas eu quero perguntar de novo. Tem mais alguém, como esse casal que está aqui no altar? Amado, eu e você sabemos de uma coisa. A coisa mais fantástica da nossa vida foi esse encontro com Jesus. Amém, igreja? De você poder ouvir uma palavra dessa e você ser edificado.
Mas você dizer, não, eu estou no caminho certo. Eu tenho essa presença. Eu percebi que eu estou mais forte hoje, porque eu sei que meu desafio de amanhã, eu vou vencer. Porque o sangue de Jesus está sobre os umbrais da minha casa, da minha vida. Então a praga não vai permanecer. A vergonha não é minha última notícia. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente, sejam bem-vindos. E dizer para vocês uma coisa. Há muitos anos, eu prego essa mesma palavra para tantos que estão aqui. Mas a coisa mais linda que acontece aqui nesse lugar é o que vocês estão fazendo hoje. Porque é algo poderoso. Quando a gente diz, Jesus, é só o Senhor agora. Eu não estou esperando de mais ninguém. Pode acreditar. É a hora que o milagre de Deus começa na nossa vida. Qual que é o nome de vocês? Gabriel e Rafaela. E está vindo um neném que vai ter nome já ou não? Maria Júlia. Só nome bíblico, né? Gabriel, Rafaela e a Maria Júlia que vai vir, é isso? Olha que manhã maravilhosa. Eu quero me lembrar disso no futuro. Vendo a Maria Júlia sendo apresentada aqui na frente. E vendo a vida de vocês sendo uma bênção na vida de muita gente. Hoje Deus começa uma história linda na vida de vocês, como de todos que estão aqui hoje. Mas principalmente vocês, que estão dizendo, eu quero essa moeda. Porque não há coisa mais preciosa na vida. E por isso vocês hoje fazem parte da nossa família. Eu sou o apóstolo Joel. E queria apresentar você, a tua família. Olhe para trás e veja.